Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quando o sol brilhava quente, penetrando no infinito, ao passar o ismaelita de uma cova, houve um grito. Era José que gritava, seus irmãos fizeram isso. Potifar comprou o menino ao chegar lá no Egito. Mas o tempo foi passando e o menino se formou, conseguindo confiança, passa a ser governador e ajuntando mantimentos em celeiros colocou 7 anos vacas gordas e mais 7 de pavor. Veio depois de alguns anos nos países imprevistos e tiveram que comprar alimentos no Egito. E Jacó mandou seus filhos ir comprar com muita fé. Não sabia que o governo era o seu filho José. E José, vendo os moços, logo os reconheceu. E depois de duras provas, disse: sabes quem sou eu? Eu sou aquele menino que vocês mesmo venderam. Eles caíram por terra logo que os reconheceu. E José disse a eles: de saudades eu chorei, mas não temas, meus irmãos, eu vos já lhes perdoei. Tudo que vocês fizeram para mim foi um favor. Hoje aqui no Egito eu sou governador. A morte anda pela terra esta noite. A morte anda pela terra esta noite. A pessoa que estava certa disto não saía de casa
pois na sua casa havia o sinal. Ela estava sob o sangue do cordeiro. O cordeiro que houvera sido guardado por muitos dias, agora tinha sido imolado, e o seu sangue estava sobre os umbrais de suas portas. E ela não atendia, aquela pessoa não atendia a convite algum. Ela não se movia de debaixo do sangue, do sinal, porquanto ela sabia que a morte andava pela terra naquela noite. Ouvintes amados, na verdade, experiências dos outros deveriam nos livrar de momentos amargos, mas infelizmente isto não resolve. Experiência dos outros. Se resolvesse, muitas filhas evitariam lágrimas e desgraças vendo experiências de suas mães, experiências que lhes causou lágrimas, sofrimentos. Mas diz o profeta que, infelizmente, a experiência de outros não servem para nós. O que vale dizer, não nos adverte. Se servisse, nós evitaríamos muitas desgraças sobre nós. Mas temos de experimentar. Não adianta o conselho, não adianta dizer, não faça isto porque isto vai causar aquilo. A pessoa quer experimentar, bater com a cabeça na parede. Mas nesse caso aqui, nós devemos tomar para nós, porquanto se trata de um tipo, para nós, uma coisa que foi escrita para nós, disse o apóstolo São Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Lá no Egito havia uma noite de morte. E somente aqueles que estavam sob o sangue é que teriam a experiência de ficarem descansados e não passariam pela experiência da morte, do luto, da tristeza. E a pessoa sabia, pela palavra do profeta, que a morte andava por aquela terra naquela noite. Uma vez que isto ficou escrito para nós, devemos nesse instante sabermos se a morte tem andado por esta terra ou não durante esta noite de trevas espirituais, de confusão religiosa, de ismos, falsas doutrinas, ventos de doutrinas, propagandas de todas as formas em torno de Jesus Cristo. A condição moral tem mostrado que, de fato, a morte espiritual, o anjo da morte, o espírito do engano, tem descido sobre a terra. E ela tem sido entregue a um juízo temporário, porque tem rejeitado a palavra do profeta. Sim, aqueles que rejeitaram a palavra do profeta passaram pela triste agrura, pelo triste sofrimento de verem seus primogênitos mortos. Porém,
Aqueles que obedeceram à palavra do profeta não passaram por esta experiência. A obediência total à palavra nos dá direito ao sinal. A morte está na terra hoje em dia. O juízo está a ponto de cair. Bombas atômicas e de hidrogênio e toda classe de desastres, sequestros, terrorismos, insegurança tem assolado a terra. E tudo isto e coisas piores estão reservadas para as nações. Agora, Deus tem falado. O profeta dele veio falar. Veio anunciando estas coisas. Ele viu 7 visões principais em 1933. Ele viu tudo o que aconteceu com Mussolini, com Hitler, os 3 ismos sendo absorvidos, 2 por um deles. Também ele viu naquela visão, em 1933, o avanço tecnológico, o avanço científico. Ele viu também a decadência moral tomando conta, assolando a terra. Começando pelo direito do voto que a mulher alcançou. Isso foi Deus mostrando para ele. Se você acha que está errado, então é uma questão de visão, é coisa espiritual. É Deus mostrando para um profeta. Ele teve 7 visões principais. 7 eventos, 7 coisas que aconteceriam antes do arrebatamento. E isto tem se cumprido piamente, conforme assim diz o Senhor. Embora muitos não vejam o cumprimento, porque estão cegos, e eles não veem o cumprimento. Como os sacerdotes não viram o cumprimento das Escrituras nos dias de Jesus Cristo, assim também eles não veem o cumprimento das Escrituras, os sinais e o cumprimento das visões do profeta nesses dias da segunda vinda. Se eles não viram na primeira vinda, que foi visível, que não foi um segredo, verão na segunda vinda, que será um rapto, um segredo? Não, absolutamente não. Mas vamos para o porém. Porém, há um povo que tem visto. Há um povo que está sob o sinal. Há uns homens, há umas mulheres, há umas moças, uns moços e até mesmo umas crianças que sabem, acima de todas estas coisas, que Deus tem nos enviado de fato o profeta Elias. E tem crido na mensagem deste mensageiro. E mais do que isto, tem obedecido, colocado em prática um sinal em sua vida, em seu lar, em seu ambiente de trabalho, de transporte e por onde quer que anda. Há o sinal de Deus em sua vida. Indiscutivelmente este sinal é o Espírito Santo. Não tenha dúvida. Sim, Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3, 5. O sinal é exposto, e a maneira que vivemos mostra que, se de fato temos o sinal, nós amamos uns aos outros. O profeta diz: os crentes devem se separar das coisas do mundo. Naquele dia, o israelita obediente estava separado, estava sob o sinal, estava confinado sob o sinal, porque ele sabia que a ira estava sobre a terra naquela noite.
Se não tem luz, pode ver o estado do povo como um juízo? Não vê. Vê como progresso, como evolução. A evolução que tem naturalizado o pecado, oficializado o pecado, a prevaricação, a prostituição, o sodomismo, apelidado de evolução. Mas esta evolução, que ao invés de diminuir o crime, faz aumentar o crime, ao invés de fazer desaparecer o terror, faz ampliar o terror, o medo, a enfermidade, a degeneração da raça, ainda que dispondo de todos os recursos. Mas onde pode se encontrar isto? Não é o que está sendo visto numa revista? Um moço chega e diz: antigamente jogavam arroz sobre um casal nubente. É aquele casal de jovens que acabou de se casar ali. Então os jovens jogavam arroz neles quando iam saindo do altar. Mas hoje estão jogando pílulas. Pílulas para quê? O que significa isto? Justamente numa coisa que é o tipo da igreja e da palavra. A mulher sendo o tipo da igreja, o homem sendo o tipo da palavra. Uma revista soltou isto. Casal de nubentes, ao invés de receber uma chuva de arroz, recebendo uma chuva de pílulas anticoncepcionais. Meus amados, vamos atinar em tempo para a verdade. Eu não quero salvar o mundo. Eu não quero ganhar o mundo para Cristo. De maneira alguma. Eu seria um cego, ignorante espiritualmente, se tentasse ser a palmatória do mundo e converter o mundo hoje pela minha pregação. Paulo disse: Oxalá, rei Agripa, que você fosse convencido, hein? Não sou tão ignorante ao ponto de pensar assim, mas há sempre alguém que pode ser ajudado, que carece, que aceita a misericórdia de Deus. Veja ali, logo num casamento, a mulher representando a igreja e o homem representando a palavra, sob uma chuva de pílulas anticoncepcionais. Que paradoxo com o símbolo de antes. Antes era sob uma chuva de fartura, de arroz para criar os filhos. Um símbolo, não é? Um tipo. Mas agora é de esterilidade. Uma igreja estéril, com uma palavra pervertida. O que quer dizer uma mulher estéril com um homem pervertido. Esse é o estado do mundo em que estamos vivendo. E vamos chamar isso de cristianismo. E vamos jogar água benta nesse casal. Depois jogamos pílulas anticoncepcionais sobre ele. Mostrando, de fato, uma vez que a mulher é o tipo da igreja, o homem é o tipo da palavra, que ali está uma igreja estéril, com uma palavra, com um evangelho pervertido. Mas, por outro lado, lá no Egito haviam aqueles que estavam sob o sinal, sob o sangue, sabiam que a morte estava assolando a terra naquela noite. Por outro lado, você pode encontrar sobre este torrão manchado de pecado, de tanta injustiça e de perversão, em todos os sentidos, em todas as alas, você pode encontrar um justo. Deus olhou nos dias mais civilizados do que de hoje, nos dias de Noé. Ele viu um justo, ele viu Noé. Nos dias de Sodoma, ele viu um Ló que se enfadava, que chorava, que se angustiava na porta da cidade por causa do sodomismo. Mas ele ainda vê, ele vê você que está sob o sinal.
Ele vê o justo, se ele viu naquele dia, ele vê hoje. E como antes de botar fogo em Sodoma ele tirou o justo Ló, ele também tirará a sua noiva eleita antes de botar fogo. O fogo profetizado, que é o terceiro batismo que a terra sofrerá. O fogo profetizado por São Pedro na sua segunda carta, capítulo 3. Leiam. Eu não estou assombrando a ninguém. Um pregador que ganha o povo à custa de medo é um falso profeta. Estou apenas encarando a realidade convosco. Mas para quem é esta mensagem? A quem se manifesta o braço do Senhor? Quem dá crédito a esta pregação? E pode se arrepender em tempo? Agora eu pergunto, meus irmãos, o tempo é de quê? De ainda correr matar o cordeiro? Expor o sangue? Não. O tempo é já de estar sob o sangue, sob o sinal. O cordeiro já foi crucificado há 2000 anos. O Espírito Santo foi dado no dia de Pentecostes. A justificação, a santificação, o novo nascimento. Se ainda não nasceu da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Não entrará no poder do reino milenial. Porque para isto haverá uma graça suprema, pois se trata de uma hora suprema em que o mundo tem que ver Cristo em nós. O mundo via o sinal na casa do justo, do fiel obediente israelita, ainda que zombando, disse, olha para que aquele sangue nos umbrais das portas, fanáticos, loucos, mas não importa. O sinal era externo, não é somente o coração, é uma vida vivida. Todo mundo via. Este é um dos segredos que envolve os 7 trovões. É uma vida vivida que não tem jeito de ser pregado, falado, mas é vivido. O sinal era exposto ao mundo, porque a única coisa que detém o mistério da iniquidade, a plenitude do poder da besta, é o Espírito Santo na noiva. Quando ela for retirada, então tudo se consumará, porque a única coisa que ainda está detendo, segundo a Tessalonicenses capítulo 2, é o Espírito de Deus no seu corpo, na noiva eleita. Pode o mundo ver Cristo em ti? Deus bendito, esse poder só pode proceder de ti. O que depende de nós é apenas a fé, a obediência e o que nós queremos ter. Fazer o que devemos fazer como cristãos e aguardarmos o teu poder se manifestar para o rapto, para o arrebatamento, deixando este mundo em grande tribulação. Que todos os teus filhos tenham sido alimentados nesse instante pelo poder do teu Espírito Santo. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Visita
no teu